Família que reza unida, permanece sempre unida. Sejam muito bem-vindos ao podcast Paz de Alma, onde nós tratamos de assuntos relacionados à ansiedade, depressão, extremamente focados nas pessoas que são católicas. E aqui quem fala com vocês, Cláudio Tonon, que entrevista nada mais, nada menos do que o senhor Guilherme, um mentor católico e que ajuda mulheres católicas a acabarem com suas crises de ansiedade, a depressão, em 5 semanas, através de um tratamento muito especial. Senhor Guilherme, fala uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, depende para quem estiver nos ouvindo. Salve Maria, caríssimos seguidores que nos acompanham aqui, tanto no canal do Spotify quanto no YouTube. Sejam muito bem-vindos, que alegria recebê-los por aqui. Vamos dar início mais a um grande tema, né? Hoje vai ser mais um tema muito profundo sobre fé, sobre ansiedade. É uma alegria poder estar compartilhando com vocês em mais uma semana, que é o nosso segundo episódio do nosso podcast. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, aproveita para escutar, para assistir o primeiro episódio, onde nós falamos como a fé pode ajudar na cura da ansiedade. E hoje o tema ele vai complementar um pouco, dando sequência ao tema da nossa última sessão. Para iniciarmos, vamos rezar então a nossa Ave Maria, a nossa marca registrada, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Bom Remédio, que está aqui ao nosso lado, para nos amparar, para que ela envie anjos, que nós possamos receber todas as graças necessárias para compreender todas as verdades que serão apresentadas no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim estamos prontos para começar. Agora estamos prontos. E como o senhor Guilherme disse, os nossos ouvintes, o tema de hoje é a ansiedade e a família, né? Como viver em paz quando existe esse problema na família. E para a gente começar, a primeira pergunta, senhor Guilherme, é como o senhor poderia nos contar um pouco sobre como a ansiedade afeta a dinâmica familiar, especialmente em famílias católicas, né? Como que a ansiedade afeta essa dinâmica familiar? A palavra é sua. Perfeito. Então, como que a ansiedade afeta a dinâmica familiar? Em algumas famílias, a pessoa que está sofrendo com ansiedade, ela vai se isolar no seu mundo mental. Ela vai se tornar escrava dos seus pensamentos, dos pensamentos de rejeição. E é uma pessoa que acaba por sofrer enormemente com uma exaustão mental que atrapalha o diálogo. Ela começa a ver perigo em tudo. E aqui entram 2 pontos. Ou ela vai querer enfrentar isso sozinha, principalmente se for homem, porque é do feitio do homem a gente suportar mais as cargas emocionais sozinha. Ou a pessoa acaba não reconhecendo que está com esse tipo de problema, não aceita que está sofrendo de ansiedade, e as pessoas ao redor que querem ajudar não conseguem fazer nada. Por quê? Porque o ansioso que sofre dessa exaustão mental de pensamentos, ele acaba descontando esse descontrole emocional nas pessoas que convivem. Então, esse é o primeiro caso, a pessoa que quer sofrer, que sofre evitando o confronto e se isola, se fecha no seu mundo. Em outros casos, como que a ansiedade afeta a família? A pessoa ela se torna extremamente sensível emocionalmente. Ela é como se fosse um poço sem fundo de emoções. Como se ela não se sentisse amada no seu ambiente familiar, não se sentisse aprovada. Ela tem uma sensação de que nada que ela faz está bom. Então, ela se torna uma pessoa extremamente reclamona, perde o prazer nas coisas mais simples, começa a ter, às vezes, crises de choro, começa a descontar muito essa falta de amor na comida, porque a comida é uma ótima amiga. Ela nos aconselha, ela nos recebe, ela nos agrada, ela nos traz prazer. E às vezes ela projeta essa falta de prazer que ela está sentindo no ambiente familiar por conflitos, por sentimentos de abandono que às vezes ela carrega desde a sua infância, ela projeta isso na comida. Então, tudo isso, no fundo, é um fruto de um sentimento de que ela se sente desprezada no ambiente familiar. Isso devido a traumas. Tem um outro tipo de afeto que vai fazer com que a pessoa também ela se sinta afligida pela ansiedade e isso impacte na família. Então, vamos pensar assim, que
tem pessoas que têm um perfil de comportamento que elas querem ter o controle de tudo. Tudo tem que ser do jeito dela, da maneira dela. E se isso não acontece dessa maneira, a pessoa se desespera e aí sai de baixo. Então é uma pessoa que se torna extremamente egoísta e não tem como ser egoísta num ambiente familiar. Nós vivemos em sociedade e aí isso atrapalha também o diálogo. É uma pessoa que se torna extremamente insegura, às vezes possessiva, ciumenta no relacionamento. Por quê? Porque ela quer controlar a vida de todo mundo. E ela acha que essa insegurança só vai passar se ela tiver poder sobre todos. Então, é uma pessoa que deixa de viver o presente dela, e isso impacta em toda a dinâmica familiar, por quê? Porque ela quer ficar controlando a vida de todo mundo. Ainda existe um outro tipo de perfil de comportamento que vai afligir a família, porque a pessoa ela está extremamente sobrecarregada. Então, vamos imaginar, talvez uma pessoa que traz muitos problemas de fora de casa para dentro de casa. Seja problemas do trabalho, seja problemas dos parentes. Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe dizer não, que vive uma dependência emocional muito constante, que permite que os outros influenciem as suas tomadas de decisão, onde a opinião da pessoa que está de fora, o medo do julgamento do que os outros vão falar, pensar, dizer sobre ela, vale mais, pesa mais do que, às vezes, a opinião do cônjuge, da esposa, do esposo, do filho. Obviamente que isso desestrutura a família, porque a missão do seio familiar é cada um proteger ao outro. A mulher dar a proteção emocional para o marido dar a proteção física. Então, tem que existir esse alinhamento, esse diálogo, né? E ainda existe um outro tipo de ansiedade que pode afetar o seio familiar, que é quando as famílias se comparam demais. Então, a pessoa, ela se compara a si própria com a realidade do outro, compara-se a realidade da sua família com a família do outro, fica exigindo demais a mudança dos outros. Por quê? Porque tem muita vaidade dentro disso. No fundo, é uma pessoa que quer ser perfeita, que quer provar algo para alguém. Por quê? Porque tem essa necessidade de se sentir também vista, aprovada enquanto sociedade. Isso faz muito parte do nosso instinto de sociabilidade. E dentro da família, a gente tem que sempre entender assim que todo excesso de cortisol, todo excesso de estresse que eu trago de fora do ambiente familiar para dentro, isso vai ser difícil de ser destilado. E vai acabar afetando toda a dinâmica familiar, porque uma pessoa preocupada é uma pessoa ruim de conviver. É uma pessoa que está sempre desconfiada, é uma pessoa que vê perigo em tudo, e ninguém gosta de conviver com uma pessoa assim. Então, basicamente, esses são exemplos de como que os perfis de comportamento dentro da nossa família, de acordo com a ansiedade que a gente sente, pode afetar o nosso bom relacionamento. Não, fenomenal, fenomenal, cara. E é engraçado, seu Guilherme, que a gente não associa esses problemas à ansiedade, né? Então, por exemplo, cara, eu vivi uma vida de comparação. E ouvindo agora, faz sentido o quanto a gente fica, né, preocupado com o que vai ser falado, preocupado, porque tudo gera uma comparação. E aí você, então eu não vou falar, então eu não vou fazer, então eu não vou, não estarei junto. Nossa, quantos porquês, né? Quantos porquês acontecem quando existe esse tipo de coisa que gera, que afeta a família de uma forma gerando ansiedade em uma das pessoas, né? É interessante, muito interessante esse ponto de vista aí. Eu gostei muito. É porque a ansiedade, ela é um pouco mal interpretada hoje, né? Quando a gente pensa em ansiedade, se fala muito sobre as crises de ansiedade, que já são episódios onde a pessoa ela tem os efeitos psicossomáticos, já atingir ao corpo da pessoa os sintomas, seja um aperto no peito, uma sensação de sufocamento, os tremores, as dores de cabeça, enfim, as náuseas. Isso tudo é muito mapeado, é muito conhecido. A pessoa, quando passa por isso, ela joga na internet, os sintomas já aparecem. Mas o que desencadeia essa série de preocupações, essa série de medos, são os perfis de comportamento, são os perfis de ansiedade, que são sentimentos que a gente vem carregando desde a nossa primeira infância. Então, nosso papel também aqui é desmistificar um pouco e mostrar que todo mundo é ansioso, em certo nível. E você não precisa esperar gerar picos de ansiedade, crise de ansiedade para buscar ajuda. Você pode entender antes já o seu comportamento e se precaver. Isso vai ajudar a família a viver em paz. Com certeza, com certeza. Agora, uma vez que a gente entende, né, como que essa dinâmica pode ser afetada, qual é o papel da fé?
de que maneira a fé católica pode ser utilizada como uma ferramenta, né? Como algo que auxilia as famílias a enfrentar os problemas da ansiedade, né? Ou de ansiedade, ou com a ansiedade. No nosso último episódio, nós falamos de forma mais aprofundada sobre a questão da fé. Então, se você quiser entender mais aprofundadamente sobre tudo que a fé aborda em relação à ansiedade, eu aconselho que assista o último episódio. Mas de maneira mais objetiva, pensando na família. O que nós abordamos um pouco no último episódio é que a fé ela vai trazer essa capacidade da gente suportar os sofrimentos. A depressão e a ansiedade são sofrimentos da vida do ser humano, são sofrimentos na linha das emoções, que causam descontrole emocional e muitas vezes, quer dizer, não muitas vezes, até acho que é errado, todas as vezes Deus está permitindo a gente passar por esses sofrimentos. Sempre existe um aprendizado por detrás disso. Então, uma família que reza, uma família que busca viver os preceitos da Santa Igreja, ela entende que o sofrimento não é o fim do mundo. Então, esse primeiro ponto é o ponto da aceitação. Uma pessoa que tem fé, quando ela se depara com o sofrimento, ela aprende a aceitar aquilo com paz de alma, inicialmente. E não olhando para aquilo como um problema, mas olhando para aquilo como um aprendizado a ser absorvido. Então, essa aceitação ela é primordial, porque se eu não aceito, eu me frustro. A gente percebe que hoje o padrão da vida do ser humano é ter tudo planejado, tudo programado na nossa vida. E isso não é ruim, mas nós temos que aceitar que às vezes também as coisas vão sair do nosso controle. Então vamos imaginar que dentro do ambiente familiar alguém adoece de ansiedade. Isso não é um castigo. Então a gente não pode enxergar isso como um castigo. Mas se a gente não tem fé, a gente tem dificuldade em dar esse apoio colateral, em se interessar pela mudança do outro. Muitas vezes a pessoa, pelo perfil de comportamento dela, ela não vai aceitar ajuda com tanta facilidade. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Só que a fé vai trazer essa capacidade de ter esperança de que tem uma saída. Então, esse é o primeiro ponto, aceitar esse conflito com paz de alma. O segundo ponto vai muito na linha da frase que nós dissemos hoje, né, no início, na abertura do episódio. Família que reza unida, permanece unida. Como que eu faço para encontrar forças para esses sofrimentos que são inevitáveis na vida do ser humano, que são acometidos a todo momento, seja de doença, seja às vezes de um episódio de crise financeira, seja às vezes de uma preocupação com o trabalho, uma transição de carreira, um problema na escola que os filhos não estão indo bem, um problema de comportamento. Se eu rezo, eu vou ter a força necessária para olhar para tudo isso com paz de alma. Então, a aceitação e a oração, elas vão fazer um arco gótico perfeito. E acredito que esse é o papel mais fundamental da fé dentro dos conflitos familiares. Porque se a gente está passando por alguma dificuldade e eu olho para o meu lado, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filhos que rezam junto comigo para poder pedir as graças necessárias para suportar esse sofrimento com paz de alma, e a gente aceita que esses sofrimentos são inevitáveis, que se não é isso, se não é essa cruz, Deus vai mandar outra cruz, porque nós precisamos padecer nesse mundo para ir para o céu. A gente vai ter paz de alma para tocar a vida com tranquilidade. E com o tempo, toda vez que aparece uma perplexidade, a gente já olha com distância, sem se envolver emocionalmente, sem achar que tudo aquilo que está acontecendo é o fim do mundo. O que o senhor pensa sobre isso? Cara, mais uma vez fica claro, né? Essa coisa, acreditar, né? A palavra fé, né? Do acreditar, do crer, né? Ela pode resolver muitos problemas, né? E quando a gente acredita mesmo, sabe? É que eu acredito que a ansiedade, né? Como o senhor disse, muitas vezes ela mina essa força de acreditar que pode dar certo, que vai dar certo, e se não está dando, não era para estar dando. Pô, vou contar uma história simples. A minha vida, por alguns anos, não deu certo na cidade que eu morava. E, nossa, a gente passa a viver ansioso, passa a ficar muito ansioso, porque parece que você quer que tudo dê certo e tal. Eu precisei mudar de cidade para a vida dar certo. E entender que tudo que eu vivi lá atrás era para me trazer até aqui. Sim. E é só tendo fé
que as coisas vão dar certo, porque como é que você troca uma cidade, o que todo mundo prega, né? Estar ao lado da família o tempo todo, viver todo mundo junto, isso é bom para todo mundo, mas às vezes para alguém não é, e para mim não é, né? E a preocupação, eu tenho o costume de dizer que é uma fé negativa. Total. Porque a certeza que não vai dar certo, a certeza que você não vai dar conta é quando você preocupa. Então, É. nesse caso, né, a gente tem muito claro, a fé é eu acreditar que vai dar certo, a preocupação é eu acreditar que não vai dar certo. Porque é uma pré-ocupação, né? Ela ocupa um espaço que não existe, a gente nem sabe o que pode acontecer, né? É, Exatamente. não, faz todo sentido, né? O quanto a fé ali, né, pode ajudar. Mas também, né, senhor, não dá para só ficar jogando para o céu, né? A gente tem que fazer o nosso papel na Terra, né? Então, tipo, que está relacionado a isso que você disse de, pô, cumprir com as nossas obrigações, fazer o que a gente precisa fazer perante Deus, perante a Santa Igreja e por aí afora, né? E nosso trabalho do dia a dia, a nossa vida, né, como ser humano, para que as coisas também dê certo, né? Então, acho Faz que total sentido. a gente tem que cumprir o nosso papel, né? Porque tem muita gente, eu conheço gente dentro da minha família que a pessoa ela acorda a tal hora todo dia para rezar porque ela tem certeza que Deus vai dar uma casa para ela. Só que ela só acorda para rezar, sabe? Tipo, ok, entendeu? Tipo, ela não faz mais nada de diferente. Eu não sei se ela pede para dar um marido que tenha dinheiro, se ela pede para tombar um caminhão de dinheiro perto dela, eu não sei qual é para que ela reza, porque Deus pode dar, dá, mas meu, você tem que pedir saúde, disposição, inteligência, que para que Deus, eu gosto dessa frase, né, que eu ouvi uma vez, para que Deus permita que a gente siga o nosso caminho e faça o que a gente tem que fazer para conseguir aquilo que a gente quer, né? Então, eu acho isso Eu também. acredito num Deus de milagres, sabe? Eu acredito que Deus é o Criador, o Redentor, ele pode, com um estalar de dedos, mudar a nossa vida, mas muitas vezes eu acredito que ele espera o nosso primeiro passo para ele poder operar o milagre. Porque ele conta com 50% da nossa. É uma frase de Santo Agostinho, né? Ele diz assim: Deus que te criou sem o teu consentimento, jamais irá te salvar sem o teu esforço. Então, Deus que Total. te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. E para tudo isso na vida a gente precisa, né? A gente precisa dar esse primeiro passo, porque E a gente vem para o tal do livre-arbítrio, né? Que ele nos deu, ele sempre nos dá dois caminhos, ele nunca fala vai por esse, ele mostra os caminhos, a escolha sempre será sua, né? Diz que de todas as dádivas, essa é uma das maiores, mas aí depende de você, entendeu? Porque muita gente ainda culpa, né? Ah, mas eu tenho fé e nada acontece. Será? Reflita, reflita, né? Reflita. Sr. Guilherme, uma das suas especialidades é o reprocessamento de traumas, né? Podemos dizer que é a sua maior, talvez, especialidade depois de, né, por viver ao seu lado de tanto conhecimento sobre a igreja, eu acredito que a sua segunda especialidade é o reprocessamento de traumas. E como que esse reprocessamento pode ajudar mulheres católicas ou ajudar a família a superar a ansiedade e, Uhum. consequentemente, contribuir para uma paz no ambiente familiar? A gente sabe que a mulher, né, ela é o centro, muitas vezes, né? Ela não é aquela pessoa que traz tudo que. Não, ela precisa ser, eu adoro, ela precisa ser valorizada, né? Eu adoro essa frase do Elton, né? Homens protegem as mulheres, né? E os filhos precisam ser protegidos, os homens incentivados e as mulheres valorizadas, né, cara? Mas ela é o centro, né? E hoje, estudando tanto Nossa Senhora, né, o quanto Nossa Senhora foi importante na história da igreja, na história de Cristo, né? Gente, se vocês estão ouvindo esse podcast agora e não fizeram a sua consagração à Nossa Senhora, eu indico demais. Falei com a minha mãe essa semana o quanto é bonito ouvir, né? O, o padre falando, né? Esqueci até o nome dele, mas enfim, você Padre vai Ricardo Bach.
lá de Ricardo Bastos, falando sobre Nossa Senhora. Então, como que como que esse reprocessamento pode ajudar a família nesse caso? Recentemente eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas da nossa rede social vizinha. Inclusive, se você não me segue ainda, @mentorcatólico, vale a pena que todos os dias eu posto conteúdos para ajudar pessoas como você a se libertar da ansiedade através do reprocessamento de traumas, da fé e também aprender a lidar com a sua depressão. E aí uma senhora mandou assim: como tratar melhor meus filhos? Quando eu recebo uma pergunta dessa, a primeira coisa que eu peço para que a pessoa reflita é se ela já está tratada. Então, como que o reprocessamento de traumas pode ajudar as famílias a enfrentar esses desafios, né, que a ansiedade causa? Primeiro ponto, você precisa entender que hoje, se você é uma pessoa muito impaciente, muito impulsiva, muito estressada, muito nervosa, muito irritada, você parece que está agindo sempre com o teu sistema de defesa ativo, vendo perigo onde não tem, se sentindo ameaçada, tratando os outros mal, falando coisas que depois, quando você vê, você já falou, já passou por cima, já bateu, já gritou, é porque internamente você não está bem resolvida consigo mesmo. Então, o reprocessamento de traumas vai fazer uma faxina mental, vai limpar a sua alma de todos os conflitos familiares, de todo esse excesso de angústia, de solidão, de desproteção, de vulnerabilidade que você passou lá atrás, que você carrega esse ressentimento, essa culpa, devido a conflitos familiares. Então, o reprocessamento de traumas vai ser a ferramenta perfeita para você limpar o seu passado e ser uma melhor pessoa no presente. Pensando no caso das mães, mais especificamente, achei até muito bonito o que você falou. Eu acredito que a mãe, a mulher, ela é o pilar emocional da família. Se a mulher está bem, tudo tende a ir bem. A mulher, ela tem um sexto sentido. E quando a mulher está bem emocionalmente consigo mesma, ela consegue acolher, atender a toda a família com muita serenidade, com muita atenção, que é o papel dela. A mulher, ela vê o todo, ela é delicada, ela tem esse charme, essa capacidade de quebrar a casca do homem e trazer o homem para a realidade da família. Quando a mulher, ela passou por muitos conflitos na sua infância, de sentimentos de rejeição, de abandono, de injustiças por ter visto coisas que ela não gostaria de ter visto, de ter se sentido sobrecarregada, de ter tido a necessidade de atender às expectativas para ser vista, para se sentir amada, para se sentir aceita, onde ela se tornou uma pessoa que é extremamente autocrítica e tem que ser perfeccionista para poder receber essa atenção do seio familiar, ela projeta isso para a vida adulta dela. E muitas vezes ela está congelada emocionalmente em situações do passado que fazem com que ela continue achando que ela precisa dessa validação, que ela precisa se sentir vista, que ela precisa se sentir amada, que alguém precisa, que o mundo externo precisa aprovar o comportamento dela. Então, uma pessoa que vive assim é uma pessoa que é desagradável de conviver, que é muito sensível emocionalmente, sabe? Ou ela é muito chorona, ou ela é muito irritada. E que filho, que marido que vai conseguir conviver em paz com uma mulher dessa? Porque todos nós somos concebidos do pecado. A gente suporta, a gente tem o dever de suportar os defeitos dos outros. Mas tem vezes que a gente também vai extravasar, e tá tudo bem. Então, acredito que pela mulher também estar fora do seu posicionamento hoje, isso colabora para que toda aquela sensação de desprezo, de abandono do passado reverbere muito mais, porque ela acha que ela tem que dar conta de tudo. Então vamos pensar assim: uma mulher que está tratada, que se libertou dos seus traumas no passado, é uma mulher que verdadeiramente consegue ser uma esposa, uma mãe, uma empreendedora digna no presente. Porque senão ela permite que todos os impactos negativos daquelas situações do passado reverberem no hoje. Aí ela se torna uma pessoa que ela age no modo de sobrevivência. Ela vê perigo em tudo. Ela se sente ameaçada por um filho que está pedindo um carinho. Ela se sente ameaçada por uma palavra que o marido diz. Óbvio que isso causa um caos familiar. Por quê? Porque dentro dela tem um vulcão em erupção. Então, você, mulher que está me escutando, você quer ser uma melhor mãe, você quer ser uma melhor esposa, você quer ser uma melhor pessoa no seio familiar? A primeira coisa, você precisa se tratar. E você dando o seu exemplo, pode ser que as outras pessoas ao seu redor também busquem essa ajuda terapêutica. E nesse caso, faz muito sentido o que você falou, seu Cláudio, que às vezes a oração não vai bastar.
É o que eu tenho de evidências práticas nos atendimentos diários. Eu atendo muitas pessoas que se confessam com frequência, que estão buscando estar na missa todos os dias, que rezam o rosário, que sabem que têm a sua devoção, que são consagradas a Nossa Senhora, mas vivem conflitos familiares tremendos. Por quê? Porque dentro dela, ela tem uma sensação de desamparo, de desproteção, de vulnerabilidade, devido ao que ela viveu no passado. Então, foi uma estrutura familiar onde ela viu separação dos pais, viu muitas brigas, perdeu um ente querido muito cedo, depois na escola não se sentiu pertencente, sofria bullying, não era aceita, e tinha que lidar com tudo isso sozinha, não conseguia pedir ajuda. É óbvio que no dia presente dela, enquanto adulta, ela vai continuar padecendo desses sofrimentos emocionais. E parece que quanto mais ela reza, mais demônio aparece, ela se sente abandonada por Deus. Então, o reprocessamento de traumas vai ser esse start, essa mudança, essa virada de chave para ela entender que nem tudo é provação espiritual. Às vezes, ela só não está bem consigo mesma por causa dos males emocionais do passado. Faz todo sentido. Eu acho que nós passamos por isso também, né? Não, e assim, né? O quanto a gente acha que está fora da gente, né? Sabe, tudo gera ansiedade em mim, menos o que está dentro, né? Acho que esse é um dos maiores erros, né? Da nossa, dos tratamentos, né? Eu trabalhei uma vez com um médico que dizia isso, que as pessoas ficam tomando remédio, mas muitas vezes é o que ela põe é o que está dentro, é como ela está lá dentro, é o que ela põe de fora para dentro que gera o problema, né? Nosso Então, Senhor Jesus Cristo fala isso no Evangelho, né? Quando os fariseus começam a falar dos alimentos impuros, porque na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, a carne de porco, por exemplo, é considerada extremamente impura. E ele diz isso, né? O que faz mal para o homem não é o que ele coloca de fora para dentro, é o que sai de dentro dele para fora. É aquilo que ele carrega de pensamentos e sentimentos que ele transforma em palavras e ações. É isso que prejudica verdadeiramente o homem. Então a gente tem que entender, né? Como que essas coisas vêm parar aqui dentro? exato. Então, o problema ele estoura no ambiente externo. Por exemplo, os conflitos familiares. Quando é que a pessoa vem buscar ajuda? Quando ela vê que ela está tratando muito mal os filhos, que o relacionamento está indo por água abaixo. Então, mas a causa não é ali. Aquilo ali é onde explodiu a bomba. E por Aquele é o que explodiu a reflexo, bomba no ambiente externo, né? Diga. aquele é o reflexo, né? Aquele é o reflexo do que, né? Então, não sei, né? Se a gente poderia dizer que o que está acontecendo fora, que você enxerga fora, provavelmente é o que está é o espelho, é você se olhando no espelho, mas por dentro, E né? o que acontece? Explodiu a bomba no ambiente externo. O porquê que explodiu essa bomba? Porque o meu ambiente interno, ele está um caos. Os meus pensamentos já estão descontrolados, estão fazendo com que eu sinta emoções sem conseguir canalizar essa emoção, sem conseguir validar essa emoção, sem conseguir perceber que aquilo é uma emoção e que tem como controlar, tem como eu desviar aquilo para algum foco. Mas por que esse ambiente interno está todo maculado, sujo, imundo? Por causa do meu ambiente da primeira infância. Por causa daquelas impressões que ficaram registradas na minha alma de insegurança, de medos, de preocupações, de tristeza, de angústias, que ninguém me explicou nada do que aconteceu. Aí eu levo isso para minha vida madura. Não, e reflete em tudo, né? Uma vez eu vi que, por exemplo, se sua mesa está toda desorganizada, se você fala que a sua vida está uma correria, tudo estará dessa forma, provavelmente internamente. Você vai estar tendo pensamentos acelerados, você não vai conseguir refletir, e se você vê o caos do seu lado, provavelmente o externo é o reflexo do interno. E aí que a gente precisa ir buscar, é isso que você falou agora, o que gera esse caos interno que reflete no caos externo. E é o que eu vou até perguntar agora, né? O que o senhor poderia compartilhar, né, com a gente de estratégias práticas para essas famílias, né, uma ou duas estratégias práticas que essas famílias podem adotar para lidar com a ansiedade no dia a dia em casa ou, né, junto com a família. Tá, primeiro conselho prático, buscar o autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa muito ampla, mas o que de forma prática funciona para a ansiedade? É entender sobre os nossos medos. Porque o medo é a causa raiz da ansiedade. O medo excessivo que causa preocupações. Então, primeiro ponto, sinto que eu estou começando a perder o controle das minhas emoções, sinto que eu estou começando a
tratar mal as pessoas que eu amo, sinto que eu estou começando a enxergar perigo e fazer com que as preocupações mínimas se tornem uma tempestade no copo d'água, buscar um auxílio terapêutico, buscar uma mentoria para eu poder me entender, para eu entender o meu perfil de ansiedade, para eu poder me conhecer mais e saber o porquê que esses medos me paralisam. Então, esse é o primeiro ponto. Porque se eu faço isso, e eu posso inspirar as pessoas ao meu redor também buscar essa ajuda, e vai fazer bem para todo mundo, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, investir em autoconhecimento. Porque é isso que o senhor falou, né? Hoje em dia, o mundo é muito externo. Por exemplo, quando a gente passa por não sei, quebrei a perna. É um problema físico, certo? Tava pedalando, fui atropelado, bati a perna. Eu corro para o hospital, eu corro para a emergência, eu invisto em plano de saúde, eu faço a minha cirurgia, tá, resolvo. Então, para os problemas externos, nós somos muito rápidos, muito ágeis. Mas para os problemas internos, nós somos lentos, nós parecemos umas lesmas. Seja para um problema emocional, para um problema espiritual, a gente demora para procurar ajuda. E deveria ser o contrário. Por quê? Porque o corpo fica, o corpo perece, a alma é eterna. Então, o primeiro passo, autoconhecimento. Entender como que é o meu funcionamento, como que funcionam os meus pensamentos, aprender a lidar com eles, a entender os meus padrões de comportamento, a ressignificar a minha história, reconhecer a minha história, a entender a história familiar dos meus pais, para que eu possa acolhê-los, receber esse dom da vida. Porque muito da ansiedade do mundo atual é porque as pessoas olham para os pais e culpam os pais, apontam o dedo nos pais, guardam sem ressentimento, guardam culpa, exigem alguma coisa, e o filho é sempre menor que o pai. Ou a pessoa sai de posicionamento e quer se tornar mãe do pai, quer se tornar esposa do pai, quer ocupar o lugar da família que não é dela. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, virtude da ordem. Uma pessoa que não busca constantemente ordenar a sua vida é uma pessoa que vai viver o caos. E como que eu busco a virtude da ordem? Então, existem 5 dedos. Você que está me ouvindo, preste atenção. Abra a sua mão e olhe para a sua mão e veja os dedos da sua mão e faça assim, ó. Dedo indicador, o dedo número 1, primeiro, relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter um momento do seu dia que é a sua conexão com Deus, que é o seu elevar a alma, é o seu agradecer, é o seu pedir mais. Como o Sr. João Clá, que é o fundador dos Arautos do Evangelho, a ordem religiosa a qual eu pertenço, ele sempre nos ensinou, a melhor forma de agradecer é pedindo mais. Porque Deus, ele quer dar. Ele é um ser eterno, ele quer dar tudo. Ai, mas minha vida já está boa, então peça pelos outros que não pedem. Peça pelos outros que não rezam. A nossa oração, quando ela é elevada a Deus, Deus derrama tudo. Pode ser que não seja no nosso tempo, mas se ele está fazendo você esperar, ele vai te dar mais do que você pediu. Então, primeiro passo, relacionamento com Deus. Eu preciso ter o meu espírito impostado, sabendo que Deus está me observando o dia inteiro. Segundo, família. Priorize o tempo com a sua família. A sua família, ela precisa de você bem. Terceiro, trabalho. Muitas vezes a família e o trabalho, elas vão estar assim naquele jogo. Às vezes você vai ter que dar mais atenção para o seu trabalho, devido a algum objetivo, alguma meta, para você dar uma vida mais digna para sua família. E tá tudo bem, mas você não pode amputar um dos dedos. Então, número 1, relacionamento com Deus. Número 2, família. Número 3, trabalho. Número 4, priorize descanso e cultura. Você precisa olhar para si mesmo. Você precisa entender que você precisa de boas leituras espirituais para fortalecer a sua alma, porque a melhor forma de descansar o corpo é lendo leituras espirituais e contemplando a beleza da criação, contemplando a beleza de Deus. E você precisa também de momentos de descanso para que você não desista de olhar para Deus, de olhar para a família e de olhar para o trabalho. Muitas vezes a pessoa está cansada, ela quer desistir dos projetos. Não, descansa. E o número 5 são os deveres de caridade. Agora, olhando para a sua mão, os deveres de caridade, eles são o polegar. Então, o número 1, indicador, Deus. O dedo do meio, família. O dedo anelar, trabalho. O dedo mínimo é descanso e cultura. Agora, feche esses dedos e coloque o dedão por cima com o punho cerrado. Os deveres de caridade, o dedão, passam por cima de tudo. Então, você tem que saber que na tua vida também, você buscando a virtude da ordem, às vezes vão aparecer urgências que você precisa ajudar alguém. E esse dever de caridade, enquanto cristão, de você sair de si mesmo, de você não fazer a tua vontade própria para poder ajudar o próximo, ele passa por cima de tudo. Então, vamos pensar que você programou o seu dia perfeitamente. Então, eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer a minha leitura espiritual, eu vou rezar o meu terço, depois eu vou sair, vou praticar o meu exercício físico, depois eu vou voltar, eu vou organizar o meu dia, eu vou começar a trabalhar, daí eu vou ter horário para tomar o meu café da manhã, e você planejou o teu dia perfeitamente. E aí,
Você acorda de manhã, você está fazendo sua oração, de repente o seu amigo liga para você assim, fulano de tal, eu acabei de bater meu carro, será que você pode me ajudar? Esse dever da caridade, ele passa por cima de tudo. Você abrir mão de toda a tua programação, rasgar a tua vontade própria para servir o próximo, é o que há de mais nobre na vida do ser humano. Porque é quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus. Apareceu alguma coisa que é a voz de Deus para o meu dia, testando se eu sou uma pessoa virtuosa. Então, baseado nesses dois conselhos, eu acredito que a gente consegue trazer uma estrutura mental, organizacional para a nossa vida. Primeiro, buscando autoconhecimento, se conhecendo, entendendo os comportamentos, entendendo os meus medos e combatendo eles, sem se paralisar. E segundo, buscando a virtude da ordem, trazendo uma dinâmica. Só que não basta só organização. Organização não basta. O que é necessário é ter um espírito prático, de ação. Porque muitas vezes a pessoa planeja tudo, mas na hora de executar ela fica, ai, mas será que é isso mesmo? Poxa, você perdeu tempo. Você gastou tempo, energia planejando, e na hora de executar você fica se questionando se é isso mesmo. Vai, mergulha e entra em ação. Baseado nesses dois conselhos, eu acho que as famílias vão conseguir trazer um pouco mais de paz para o seio familiar, para enfrentar a ansiedade. E se você acha que ouça de novo, volta um pouquinho esse podcast. Eu acho que se você tem um botãozinho aí no Spotify que volta de 15 segundos, volte 45 segundos, ouça novamente esses 5 pontos. Dá para fazer até uma outra analogia, né? A hora que você falou para olhar para a mão, né? Você pode olhar para sua mão, olhar para esses dedos, para isso e ver aquilo que você está fazendo mais ou menos também vai refletir na sua vida, né? Porque tem gente que está fazendo muito mindinho aí, né, mano? As pessoas estão muito. O dedo está maior que os outros, né? E o dedo que deveria estar ali, ó, bem em pé, né? Que é estar perto de Deus, que daí a gente traz tudo que a gente falou, né? Da fé, a gente traz dos traumas, a gente traz, né? E não, mas a pessoa quer só ficar apertando o mindinho, né? Porque aqueles que ela deveria estar firme e forte, né? Dá pra fazer eu gostei da analogia, acho que dá para gravar até acho que você poderia gravar uma aula sobre esses 5 dedos aí para a gente ter aqui no nosso canal no YouTube também, né? Para as pessoas entenderem literalmente o quanto o equilíbrio dessa mão. Eu gostei muito dessa. Agora, pensando na oração, né? Como que a oração, né? Uma das práticas fundamentais da fé católica pode ser incorporada no processo de cura da ansiedade dentro das famílias, né? Já que a frase do nosso podcast é: família que reza unida permanece unida. Como que essa oração pode ser, como que ela pode ser incorporada no processo para ajudar essas famílias de uma maneira prática? Certo. Então, um ponto interessante. O meu filho nasceu recentemente. E vocês que têm filhos pequenos e estão ouvindo, sabem que a nossa vida, ela desestabiliza em questão a organizações, horários, enfim, existe um ser que é 200% dependente de ti. Então, o primeiro passo é não se cobre se a tua vida está desorganizada e você não tem mais aquele tempo fixo para rezar. Porque é natural que aconteça isso. Mas você não pode desistir, porque a nossa vida, ela é baseada no esforço. Só que só o esforço não basta. É impossível nós manter uma estabilidade emocional, racional, praticar as virtudes, ser uma pessoa prudente, temperante, forte, justa, honesta, leal, humilde, sem a graça de Deus. Então, o primeiro ponto é assim, ó, entender que às vezes a vida ela vai passar por um caos e você não vai conseguir manter aquela rotina de oração perfeita, e tá tudo bem. Mas não deixe de rezar. Faça o firme propósito de pelo menos assim, não, pelo menos 1/3 todos os dias eu vou rezar. Pelo menos. Porque esse firme propósito, você vai receber as graças para poder conseguir incorporar e manter isso. Então, esse é o primeiro ponto. Porque, por exemplo, quem tem a vida de empreendedor também, às vezes acontece da vida sair um pouco do eixo, porque a gente não tem horários fixos. As coisas vão mudando e tá tudo bem. Não se culpe por causa disso. Segundo ponto.
quando a gente pensa em família, qual que é a importância de rezar com as crianças? Esse hábito precisa ser instalado desde pequeno. A criança ela precisa entender que Deus existe, que Nossa Senhora é mãe, e que sem eles, a vida dela vai ser um caos. Então, priorize encontrar um momento para poder ensinar as crianças a ter esse convívio com Deus. A ter um ambiente na sua casa, um pequeno oratório, um quadro, uma imagem, onde a família se sente em conjunto e tenha um momento de oração. Seja um momento de silêncio, seja um momento de uma leitura para os filhos, seja um momento do terço em conjunto, que é uma prática de 15 minutos. Não é possível que você não consiga encontrar 15 minutos para cuidar da sua alma. Então, aceitar que às vezes a rotina não vai ser perfeita, não vai dar conta e vai fugir, mas fazer o firme propósito de pelo menos alguma coisa rezar. Segundo ponto, ter um momento de família, que são 15 minutos, para você incorporar isso dentro da tua rotina. Terceiro, acordou? Primeira coisa que um católico tem que fazer é botar o joelho no chão, agradecer o fato de estar vivo e oferecer todos os pensamentos, sentimentos, orações, sacrifícios, missas, comunhões, confissões, o que faça no dia, para a glória de Deus. Que Deus recolha todas aquelas ações, que Nossa Senhora receba tudo isso e apresente para Deus, para que a gente possa passar um dia inteiro sem pecar. Incorporando isso no início do dia, você já vai ter forças necessárias para perseverar nos seus objetivos durante o dia. Aí entra uma questão também de que a oração ela traz calma para a nossa alma. Muitas vezes é que as pessoas relacionam, né? Nossa, mas quer dizer que eu vou ter que estar o dia inteiro rezando, ou com o livro de devoção, ou com o rosário? Não. É saber que a nossa vida é uma constante oração. Ter esse espírito de oração. E como que eu tenho esse espírito de oração? É buscando fazer as coisas com perfeição. Buscando fazer as coisas da forma mais bela, da forma mais boa, mais verdadeira possível. Então, por exemplo, São Luís Maria Grão de Montfort, que é o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é o tratado com o qual os arautos se inspiraram para fazer o curso de consagração, que é segundo o método de São Luís, ele diz uma coisa muito bonita, que Nossa Senhora dava mais glória a Deus abrindo a fechadura, girando a maçaneta de uma porta, do que São Lourenço, mártir, morrendo queimado na grelha. Nossa, mas como pode isso? São Lourenço, nossa, morrendo queimado, oferecendo tudo para Deus, dava menos glória do que Nossa Senhora abrindo simplesmente uma fechadura. Por quê? Por causa da intenção. A intenção com a qual ela abria a fechadura, pelo fato dela ser concebida sem pecado original, dela ser cheia, plena de graça, dava mais glória a Deus. Então, eu lavar uma louça, buscando fazer da maneira mais perfeita, oferecendo aquela ação para Deus, pode trazer mais méritos do que uma pessoa que passa o dia inteiro rezando o terço sem concentração, sem elevar essa oração a Deus. Então, entendam que oração é um estado de espírito. Obviamente que existem orações lidas que a gente consegue se concentrar mais, existe a oração do terço, que é o que Nossa Senhora pediu em Fátima, mas se você fizer todas as ações do teu dia com espírito de oração, com espírito de meditação, você vai trazer a sua atenção para o presente, e isso vai fazer com que você não fique se preocupando com o futuro. Você não vai ser uma pessoa ansiosa durante o seu dia. Basicamente, eu acredito que essas estratégias vão funcionar muito bem para a pessoa incorporar a oração e entender que a nossa vida tem que ser um espírito de oração, um espírito de elevação para Deus. E uma coisa que, né, acho que até você comentou aí, mas reforçando, e que no curso de consagração fala que não existe hora, né, Silvana? Não existe hora, né? Como diz, ajoelha e pede sentado, reza andando com o cachorro, reza enquanto você espera um ônibus, né? Fazendo exercício físico, você pode rezar fazendo exercício físico. Várias vezes eu rezei terços voltando no Uber, com fone de ouvido, com o Spotify junto, que é uma forma que eu gosto muito, né, que eu acredito muito, que às vezes eu tô ali com o fone, fazendo meu café e ouvindo. Eu acredito que isso é poderosísmo, sabe? Está Tipo, concentrado, né? Está concentrado. sabe, tipo, eu rezo em voz alta o tempo todo? Não, mas eu tô ouvindo aquilo que tá dentro da minha cabeça, que é algo
tão importante que é muito melhor do que se tivesse uma música, sei lá, esquisita no meu ouvido ou alguma coisa pior, né? É melhor ter ali a oração dentro do meu ouvido do que... Então, eu acho muito legal essa parte de que não importa o momento, né? E, pô, e rezar, né? Eu gosto muito do terço, ainda mais, né, depois que eu o conheci, né? O quanto eu aprendi com o senhor, e eu gosto muito do terço. Eu rezei um rosário só, voltando de viagem ao seu lado, né? Eu preciso fazer mais um teste. Vamos viajar mais. Precisamos viajar mais, eu ia falar isso, precisamos viajar mais, porque, mas não, né, não tenho esse hábito, mas eu procuro sim, todo dia ali ouvir o meu terço, né, tá concentrado nele, muito importante. Aí, para a gente fechar esse episódio, né, que, pô, foi muito, trouxe muita coisa prática até, né, se a gente for pensar, eu queria que, de repente, o senhor compartilhasse uma história, né, de uma família, uma mulher que conseguiu superar a ansiedade através do seu método, né, através do seu trabalho. Afinal de contas, eu tenho certeza que a família dela mudou da água para o vinho, né? Então, eu gostaria que, de repente não precisa nem citar nome, mas contar a história de como foi essa virada de chave para ela. Acho que a nossa audiência ficaria até feliz em saber pô, né, mostrasse também que é possível, que ela também pode, né? Perfeito. Nossa, eu teria uma infinitude de histórias para contar aqui. Então, eu vou elucidar uma história de uma pessoa que conseguiu se libertar dos remédios. Uma moça de em torno dos seus 25 a 30 anos, que na sua infância passou por muitos traumas porque ela foi criada somente pela mãe. Então, a mãe teve uma gravidez que não foi programada, já na adolescência, em torno dos seus 15 a 17 anos, mais ou menos ali. E ela foi criada com essa mentalidade de que casar não seria bom, de que homem não presta. Então, todas essas crenças que foi assumindo e que faz com que a mulher queira se virar sozinha no mundo, achar que dá conta de tudo, e é óbvio que vai causar ansiedade, porque o mundo hoje é extremamente ansiogênico, e quando você tira totalmente a posição da mulher, do feminino, e joga ela para o masculino, onde ela tem que ir para o mundo, desbravar, suprir, dar conta, vai causar um caos extremo. Então, essa moça participou da nossa mentoria de 5 semanas, e ela me deu um relato depois de que ela conseguiu se libertar dos remédios. Por quê? Porque era uma pessoa que era extremamente preocupada e ela culpava muito a mãe, culpava muito o pai por ter se sentido abandonada. E é interessante que durante a mentoria, eu tenho costume dizer para os meus clientes na primeira sessão que ali eles vão conhecer um pouco do que é a misericórdia. Só que não a misericórdia de Deus para conosco, a misericórdia que nós conseguimos desenvolver e que nós precisamos ter para com os outros, que é na linha da aceitação, de entender de que tudo que aconteceu no nosso passado, de tudo que os nossos pais causaram para nós, não foi para nos fazer mal. Eles fizeram aquilo que eles conseguiam fazer dentro do conhecimento que eles tinham. Então, hoje ela tem uma relação estupenda com a mãe, não a culpa mais, entende, aceita, e ela disse algo muito bonito nesse depoimento, né? Que a terapia junto com a oração trouxeram uma vida nova para ela. Ela aprendeu a confiar mais em Nossa Senhora, ela aprendeu a ter uma relação mais próxima com Deus, porque o que acontece? Vamos pensar assim, ela passou por muitos conflitos que ela não conseguia confiar na mãe e não conseguia confiar no pai. Não conseguia confiar na mãe por causa que ela culpava muito a mãe, porque a mãe a criou sozinha e não deu um pai para ela. E isso trouxe a evidência de que nem ela ter relacionamento seria saudável. E no fundo ela achava também que ela era a culpada de tudo isso. Nossa, será que eu era uma criança tão ruim que meu pai não me quis? E outra, será que a minha mãe nem se esforçou para poder trazer o meu pai para perto, para poder me educar junto? Olha o tanto de consequências que causa na cabeça de uma criança uma separação, as brigas no seio da família. E ao mesmo tempo ela olhava assim: meu Deus, cadê meu pai para me proteger, para me lançar para o mundo, para me dar coragem para enfrentar os desafios? Então, se eu, criança, olho para minha mãe, para o meu pai, que eu vejo e não consigo confiar, como que eu vou confiar em Deus, em Nossa Senhora, que eu não vejo? Aí está a importância
do reprocessamento de traumas. Porque muitas vezes esse sentimento de abandono, de desprezo que você tem com relação a Deus, não tem nada a ver com Deus, com Nossa Senhora. Você não consegue confiar neles porque você não conseguiu confiar no seu pai e na sua mãe. Então essa é uma história que eu achei muito bonita, que inclusive, quem quiser conhecer esse depoimento, ele está fixado no meu perfil, @mentor católico, pode assistir esse depoimento, onde essa pessoa ela conseguiu se libertar do uso de medicamentos, por quê? Porque ela se preocupava demais, ela tinha muito estresse, produzia muito cortisol, isso afetava toda a dinâmica do dia dela, e ela tomava remédio para poder se sentir calma, mas ela nunca tinha resolvido as causas raiz do problema, que eram esses traumas que tinham trazido muito medo, muita angústia, muita tristeza, pelo fato dela ter se sentido abandonada, desprezada pelo pai, e se sentido muito cobrada, recebido muitas críticas, muito sobrecarregada com relação à educação da mãe. Que foi a maneira que a mãe viu de compensar, né? Porque pensa assim, faltou o pai, a mãe vai ter que ser mãe e pai. Então, a terapia, a mentoria, ela vai fazer com que a gente aceite muito isso com paz de alma e tenha a capacidade de fazer com que a pessoa não precise mais tomar os medicamentos. Essa história é muito bonita. Uma história para te inspirar, você que está ouvindo aqui, de repente, a começar a seguir e, quem sabe, um dia, né, participar de uma dos nossos programas em grupo, que ajudam muitas pessoas, né, a superar esse problema que é a ansiedade e que causa tantos problemas, né, como esse que foi relatado. Então, fica o convite para você nos seguir nas outras redes sociais e ficar atento aí, quem sabe um dia, a saber mais sobre, né, senhor Guilherme, saber mais sobre isso que a gente comentou, dos sintomas, dos problemas, daquilo que acontece realmente no seu dia a dia e que pode ser um problema de ansiedade e que pode ser resolvido em 5 semanas, né, em 8 sessões e alguns outros pontos que nós trabalhamos. Senhor Guilherme, muito obrigado por tanto, né, acho que a frase não é por tudo, é por tanto, né, porque isso faz com que as pessoas sejam mais, elas tenham mais domínio, né, talvez até mais controle sobre algumas coisas, mas esse é só um pedacinho de tudo que o senhor sabe e ensina, né, muito obrigado, pode se despedir da nossa audiência, né, e a gente se vê no próximo episódio do podcast Paz de Alma. Perfeito. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você, uma mensagem de esperança para você, mulher, para você, homem, para as famílias católicas, com relação à luta contra a ansiedade e a depressão. Todo mundo tem um trauma. E talvez você tenha passado por situações que hoje trouxeram um pouco de neblina para sua visão, e essas situações fizeram com que você se tornasse escravo da ansiedade, escravo da depressão. Eu acredito num Deus de milagre, mas eu acredito que muitas vezes Deus pede um ato de humildade nossa para que nós busquemos ajuda com um profissional capacitado que faça a gente enxergar essas realidades e se liberte. Então, o que você está vivendo não é um abandono de Deus, não é uma provação espiritual. Você só precisa dar esse primeiro passo. E esse passo só você pode dar, só você pode buscar ajuda. Ninguém vai poder fazer isso por ti. Então não desanime, não desista. Pare de confiar nas suas próprias forças e confie mais em Deus. Pare de se preocupar demais com o que os outros vão pensar se você for buscar ajuda. Ninguém vai te chamar de louco. Ninguém tá nem aí para nós. Essa é a verdade. A gente vai morrer daqui a 5 minutos, as pessoas vão esquecer. Então não se paralise, não deixe de buscar ajuda por causa do medo do julgamento dos outros. Essa é a mensagem que eu quero deixar para ti. A tua família precisa de você bem. Então, muita confiança e eu espero que esse podcast possa mudar a sua vida. Se você gostou desse podcast, compartilhe com uma família, que eu tenho certeza que esse podcast pode salvar a vida de uma família. A gente se vê no próximo episódio. Que Nossa Senhora lhe abençoe, que Nossa Senhora do Bom Remédio esteja lhe protegendo, lhe guiando, lhe amparando. Salve Maria! Salve Maria, pessoal. A gente se vê na próxima segunda, às 6 horas da manhã. Um grande abraço e tchau.